Falar de uma história que, pelo menos para a Braskem e para mim, começou como um sonho de início de carreira há 20 anos atrás, onde eu entrei numa empresa que se propôs e sonhava lá atrás, no início da década de 90, de ser grande, não só em tamanho, mas também ter relevância numa indústria tão difícil, tão antiga, tão sofisticada quanto a química e a petroquímica. E lá atrás, uma pequena empresa, a gente tinha uma visão de fazer essa diferença, e não só no tamanho, mas também na qualidade. E hoje, quando a gente senta para conversar com as nossas equipes, a gente fala de qualidade, de tecnologia, fala de sustentabilidade. E sustentabilidade e inovação numa indústria que é intensiva em capital, intensiva em custo e super competitiva são, de fato, duas faces de uma mesma moeda, porque você já está fazendo tudo aquilo da melhor maneira econômica. Então, para você dar um salto e fazer algo realmente um pouco mais sustentável, você precisa conciliar o lado financeiro e, por isso, inovar e ser sustentável, na nossa concepção, são coisas muito parecidas. O caso que eu vou falar para vocês, um pouco mais e contar a história, é o polietileno verde da Braskem. Polietileno de origem renovável, que talvez algum de vocês conhecem. Polietileno é um dos plásticos mais utilizados no mundo, desde embalagens de alimentos até tubos e tantas outras aplicações. Ele é feito a partir do petróleo e é feito a partir do gás natural associado ao petróleo ou não. Mas se existia desde a década de 70, 80, uma rota de transformar o etanol em eteno, que é o químico básico para fazer o polietileno antes da polimerização, através dessa tecnologia de produção. O que era uma coisa antiga, mas o que não era atual e não era novo, era a questão de fazer isso numa escala competitiva de mais de 200 mil toneladas de produção de polietileno por ano e fazer isso de uma forma econômica e viável. Então, primeiro, no início dessa história, que depois se concretizou com investimento de quase 300 milhões de dólares em ativo fixo, o que para uma empresa brasileira é bastante capital, foi uma história que não foi linear. No começo, logo no começo dessa discussão, um dos grandes líderes da nossa companhia, em posição de liderança, disse que o projeto contrariava a lei da física, porque a gente estava querendo transformar um etanol em um eteno, e nesse processo de transformar, você usava 2 quilos de produto para fazer 1 quilo de produto final, porque você tinha que tirar o oxigênio e o hidrogênio dessa equação. Então, portanto, não ia ser nunca viável. Graças a Deus, os cientistas e os nossos técnicos foram um pouco insistentes e perseverantes, trabalharam num orçamento paralelo na área de tecnologia para depois mostrar que a conta parava de pé. E aí eu acho que um primeiro conceito sobre inovação e sustentabilidade: você tem que deixar sempre uma parte do seu esforço e inovação um pouco no livre pensar da sua equipe, do sonho, da aspiração. Aquilo lá, claro, em algum momento, em 1 ano, 2 anos, em 6 meses, o que seja o tempo, você vai ter que medir se dá o retorno, se tem o retorno. Mas se você quiser matar na largada, você pode estar perdendo uma grande oportunidade. Outros desafios que a gente estava lançando um produto que não existia. Apesar de olhar e falar assim, não, é um produto igual ao outro, quanto é que esse produto vai trazer de mercado? Como é que eu busco outros produtos que são parecidos e que a gente pode tirar uma aderência ou um exemplo? Também a gente não tinha a visão de cenário de mercado. No momento que a gente decidiu o investimento em 2007, o petróleo estava batendo 120, 130 dólares, economia crescendo, sustentabilidade absolutamente em alta, um cenário muito diferente do cenário que esse investimento partiu em 2011, quando a gente vivia no mundo essa redução da valorização de ambiental de uma forma geral em alguns setores e descrédito econômico. A gente também descobriu que você tinha um conceito, mas você tinha que trabalhar e começar a responder um monte de outras perguntas. Tá bom, o polietileno verde é feito de fonte renovável, isso é ótimo. Mas qual é a pegada ambiental? E aí,
para uma empresa que começa a pesquisar essas coisas, a gente descobre que leva 3 anos para fazer uma análise de ciclo de vida com os dados e com a peer review e ter isso comprovado e poder mostrar que o produto normal produz 2 toneladas de carbono para cada tonelada produzida e o produto que a gente estava vendendo ele captura 2 toneladas por cada tonelada produzida, mais 3 anos para ter esse relatório. A gente também teve que dizer e mostrar que o uso da terra, não, mas você está usando um recurso que compete com o alimento, e aí você vai lá dizer que você está usando 0,02% da terra arável do Brasil ou 2% da produção de combustível de etanol do Brasil, mas você tem que fazer essa conta. E depois, lá atrás, alguém vai te perguntar, mas, poxa, esse etanol, como ele é produzido, ele tem trabalho escravo, ele é feito de forma mecanizada, o seu trabalhador está sendo bem tratado, porque ser sustentável é toda a cadeia. E aí você tem que buscar os seus parceiros para trabalhar com certificação e certificação de prática de produção do etanol no campo. Todo esse processo também tem a parte do mercado. Eu acho que cada aplicação e cada desenvolvimento, eu acho que é uma vitória para a equipe. Eu acho que nessa sala hoje tem mais de uma pessoa, algumas delas, que foram apaixonados pela ideia de trazer sustentabilidade agregando valor. Você traz um produto que tem uma proposta de valor maior, mas que ele reconhece, ele diferencia o seu produto, você ou captura mercado, ou captura diferenciação, ou captura imagem. Então, seja nas embalagens, Tetra Pak, seja nos sacos promocionais, seja nos tubos e conexões, fios e cabos, seja numa empresa que, no produto simples como papel higiênico, resolveu amassar e para entregar um produto que a pessoa desamasse, ao mesmo tempo, não vou embalar isso numa embalagem renovável e estou entregando valor. Então, você vai pegar o seu papel higiênico, você vai desamassar, mas, em compensação, você vai ter uma pegada menor de carbono e você vai usar menos combustível no transporte. Então, cada uma desses pontos, para a Braskem e para a equipe que trabalhou no projeto, foi uma vitória. Acho que uma outra coisa nessa iniciativa que foi muito importante para a gente é o fator transformação de uma inovação de visibilidade. Porque um exemplo reconhecido, ele inspira outros exemplos. Dentro da questão renovável, a gente começou a ousar a trabalhar em projetos de pesquisa que, antes da gente poder construir a primeira fábrica, a gente ia pesquisar, e pretende pesquisar há 5 anos, açúcares e como desses açúcares produzir outros químicos, que era algo há 10, 15 anos atrás inimaginável de horizonte de planejamento para a empresa de onde a gente começou. E a gente está fazendo isso com outros pares de químicos. Também passou a gente olhar inovação e sustentabilidade em outras áreas. Um exemplo que eu vou dar que surgiu nesse ano foi quando a gente sentou para refletir na questão da água. Bom, o uso de água é sempre um quesito de sustentabilidade em qualquer medição e avaliação individual de cada empresa, mas a gente começou a olhar como é que a gente podia usar a inovação nos nossos produtos, na nossa fábrica e no nosso processo produtivo, para desde usar água de reuso até desenvolver juntos com clientes produtos que economizassem água ou que não trabalhassem no desperdício de água. E a gente começou a montar uma plataforma absolutamente transversal em todos os produtos da Braskem, aqueles que tinham uma pegada de sustentabilidade, uma pegada de uso de água. Acho que todos esses conceitos sobre inovação e sustentabilidade se alimentam dentro de um grande caso, dentro de uma postura que você vai criando referências. Do ponto de vista de conceito, a gente discute muito que sustentabilidade tem que ter uma visão integrada, uma visão mais holística, mais sistêmica. Não é longo prazo, é curto, médio e longo prazo, tem que fazer sentido. Não é só intangível, é intangível, mas tem que ser tangível. A gente tem que buscar a conciliação desses dois objetivos. Só investimento em imagem é fácil, só olhar o financeiro também. O difícil é fazer isso junto. É por isso que trabalhar com inovação e sustentabilidade funciona. Tem motivado muito a nossa equipe, me motiva muito fazer parte dessa história e a gente está nesse caminho para ficar. Então, prazer partilhar essa história e eu agradeço a oportunidade. Abraço.